meu querido aluno, tudo bem com vocês? Meu nome é Paloma, sou professora de língua portuguesa, seja muito bem-vindo ao meu canal. Olha só, hoje nós faremos a correção da avaliação diagnóstica do 8º ano de língua portuguesa. Mas antes disso, é rapidinho, roda a vinheta! Pessoal, sem mais delongas, vamos partir logo para as suas atividades, porque tem texto assim, para perder de vista. Se você achar que vai ficar muito difícil para ler os slides e tal, porque os textos têm a letra bem pequenininha, então você pode abrir uma página da internet ou pegar a sua avaliação aí e acompanhar a leitura, tá bom? Vocês fazem a leitura daí e eu faço de cá, juntos, porém separados. Fechou? Combinado? Então tá bom. Olha só, tá aí, para vocês verem a avaliação diagnóstica do 7º ano língua portuguesa. Vamos fazer a leitura do texto 1. A lenda do café. Um pastor vigiava seu rebanho, quando notou que este, em determinadas ocasiões, se mostrava mais alegre, saltando com enorme vivacidade. A repetição do fato aguçou-lhe a observação, e o pastor notou que a energia de suas ovelhas se manifestava quando elas estavam nessas terras, as quais eram ricas de uma determinada planta, cujo fruto comiam. Compreendeu então que a reação era efeito da digestão de tal planta. Curioso, fez uma experiência em si próprio. Tomou uma infusão que fez com os frutos da planta referida. Logo depois, sentiu um reforço de energias, um bom humor, melhor disposição para o trabalho e, ao mesmo tempo, desaparecendo o sono que o atacava quando em serviço. Tal bebida era o café e, segundo a lenda, assim começou a ser usado. Texto 2. Os primeiros cultivos de café. A planta de café é originária da Etiópia, África, onde ainda hoje faz parte da vegetação natural. Foi a Arábia a responsável pela propagação da cultura do café. O nome café não é originário da Cafa, local de origem da planta, e sim da palavra árabe kawa, que significa vinho. Por esse motivo, o café era conhecido como vinho da Arábia, quando chegou à Europa no século XIV. Os manuscritos mais antigos mencionando a cultura do café datam de 575, onde, consumido como fruto in natura, passa a ser cultivado. Somente no século XVI, na Pérsia, os primeiros grãos de café foram torrados para se transformar na bebida que hoje conhecemos. O café tornou-se de grande importância para os árabes, que tinham completo controle sobre o cultivo e a preparação da bebida. Na época, o café era um produto guardado às 7 chaves pelos árabes. Era proibido que os estrangeiros se aproximassem das plantações e os árabes protegiam as mudas com a própria vida. A semente de café fora do pergaminho não brota, portanto, somente nessas condições as sementes podiam deixar o país. Questão número 1. Esses dois textos falam sobre, tem que atender, gente, a alternativa aqui tem que atender aos dois textos de uma vez só, tá? Então, a hora ele vai falar do assunto de um texto e a hora de outro. Quando nós acharmos a alternativa que falem das duas juntas, aí é o nosso gabarito, tudo bem? Letra A. A expansão do café pelo mundo. Não foi isso. Eles falam muito mais da origem, quando surgiu, onde surgiu, tudo bem? B, que é o nosso gabarito, a origem da planta do café? Sim, é isso daí, de onde que ela veio, em qual tempo, em qual lugar. C, os benefícios no uso do café? Também não, Não atende os dois textos de uma vez. E D, os efeitos do café nas ovelhas? Também não. 2, o texto 2 serve para advertir? Não. B, convencer? Também não. Gabarito letra C, tem o propósito aí apenas de informar e de orientar. 3. De acordo com o texto 2, os primeiros grãos de café foram torrados aonde? Na Arábia, Etiópia, Europa? Não, D, na Pérsia, tá? Que torrou foi na Pérsia. Leia o texto abaixo. O corvo e o jarro. Um corvo morria de sede e se aproximou de um jarro, que uma vez o vira cheio d'água. Mas, desapontado, verificou que a água estava tão baixa que ele não podia alcançá-la com o bico. Tentou derramar o jarro, mas era impossível. O jarro era pesado demais. De repente, viu ali perto
um monte de bolas de gude. Apanhou com o bico uma das bolas e jogou dentro do jarro. Depois a outra, e a outra, e a outra. E, a cada bola que jogava, a água subia. Jogou tantas bolas dentro do jarro que a água subiu-lhe até o gargalo. E o povo pôde beber. Onde a força falha, a inteligência vence. 4. Em qual trecho desse texto há uma relação de causa e consequência? A. De repente viu ali perto um monte de bolas de gude. Não. B. Apanhou com um bico uma das bolas e jogou dentro do jarro. Também não. Letra C, que é o nosso gabarito, fala assim, ó. Jogou tantas bolas do jarro que a água subiu-lhe até o gargalho. Ou seja, qual que foi a causa? Pegar a sede, né? A vontade de beber a água. Jogou tanto de bolinhas ali dentro do jarro. Qual que foi a consequência, né? O que veio depois? A água subiu. E D. Onde a força falha, a inteligência vence. Não, aí é a moral da história, tá bom? Vamos ler o texto abaixo. O menor tamanduá do mundo vive no Brasil. Ele tem 45 centímetros e é encontrado em matas tropicais. Conhecido popularmente como tamanduaí, ele vive em nosso país na Amazônia, em áreas da Mata Atlântica, no Nordeste e em matas ao longo do curso d'água do Cerrado, nas áreas mais próximas à Amazônia. Com cerca de 45 centímetros de comprimento e pesando não mais que 400 gramas, o Cyclopes didactylus, como a espécie foi batizada pelo cientista, é o menor de todos os tamanduás. Animal de pelo longo, macio, sedoso e levemente ondulado. O tamanduaí tem os olhos redondos e pretos. Suas orelhas são tão minúsculas que ficam escondidas no meio da densa pelagem, que é cinza dourada com reflexos prateados. Sua cabeça é dourada, assim como as suas pernas, que também podem ser cinza. Já o seu peito é marrom escuro ou com uma mancha marrom. Desmatamento é a ameaça. Encontrado em matas tropicais, o tamanduaí aparentemente não vive em áreas de vegetação aberta, porém, não se conhece bem a sua distribuição em diferentes tipos de floresta. O que se sabe é que o menor tamanduá do mundo vive nas árvores e raramente desce ao chão. Por isso, o animal pode ser prejudicado pelo desmatamento, já que as árvores são o seu lar. Questão número 5. A palavra em destaque no trecho. O seu peito é marrom escuro ou com uma mancha marrom. Expressa uma ideia de adição? Não, se fosse para ser adição, tinha que ser escuro, né? Marrom escuro e com uma mancha marrom, que não faria sentido, né? Porque a adição é somar uma coisa a outra. B. Alternância? Sim. Ou ele vem com um marrom todo escuro ou com uma mancha de marrom, né? Quando eu escolho uma, eu excluo a outra, tudo bem? Isso quer dizer o quê? Alternar entre uma coisa e outra. Explicação não, porque eles tinham que falar o porquê, o motivo, né? Do peito dele ser marrom ou com uma mancha marrom, e finalidade seria o objetivo, que também não tem nada a ver com a nossa questão, tudo bem? C. A expressão Cyclopes didactylus é um exemplo de linguagem coloquial? B. Não. Por quê? Coloquial é a linguagem que nós utilizamos no nosso dia a dia. E aí, claramente, não é uma linguagem que nós usamos, né? Literária teria que ser um texto recheado de figuras de linguagem e tal. Também não. Regional teria que identificar da onde que o autor, né, que escreveu esse texto é. Será que é da região Nordeste, Sudeste, Sul, Norte do país? Também não consegui identificar. Então, gabarito só pode ser o quê? Letra A, científica. Leia o texto abaixo. Ô juiz, houve uma reunião do Moreirão e do Moreirinho comigo e com Orlandinho, 3 dias antes do jogo, para tratar de um assunto importante. Quem seria o juiz? Quem apitava os jogos do Universal normalmente era o seu Bruno, da farmácia. Mas o seu Bruno da farmácia não era de confiança. Às vezes se distraía. Uma vez saíram no meio do jogo dizendo: continuem, para ir à farmácia dar uma injeção. E confessava que não gostava de marcar pênalti. Não sou de dar pênalti, dizia, como se fosse uma prova de bom caráter. Dá injeção sem dó, mas não dava pênalti. O seu Bruno da farmácia não servia. Propôs ao coronel Demétrio
que gostava de assistir aos jogos no campinho, parecia conhecer as regras de futebol e, como militar, imporia respeito dos dois lados. O quê? Disse Moreirão. O coronel Demétrio mal pode caminhar. Ele não precisa se mexer muito. Duvido que ele ainda possa soprar um apito. Está certo, concedi. O coronel Demétrio também foi vetado. E o Lúcio? Também foi vetado. 7. No trecho. O quê? Disse Moreirão. Os pontos de interrogação e exclamação sugerem A. Admiração? Não, né? B. Desafio? Também não. C. Indignação, ou seja, ele como? Não tem como, né? Ser ele. E D. Teimosia? Também não. Gabarito letra C. 8. O que motivou o início dessa narrativa foi A. Busca por um juiz? Com certeza, gabarito letra A, né? B. Distração do seu Bruno? Não. C. Proposta de nomes? Também não. E reunião dos meninos, que é a letra D, também não. Gabarito letra A. 9. De acordo com esse texto, Universal é o nome de... Ai, gente, aí não, né? Time de futebol, letra C. Essa daí, ó, tava fácil demais, meu povo. Leia o texto abaixo. Bons amigos, abençoados que possuem amigos, os que os têm sem pedir. Porque amigo não se pede, não se compra, nem se vende. Amigo a gente sente. Bendito os que sofrem por amigos, os que falam com o olhar. Porque amigo não se cala, não questiona, nem se rende. Amigo a gente entende. Benditos sejam os amigos que acreditam na tua verdade, ou te apontam a realidade, porque amigo é a direção. Amigo é a base quando falta o chão. Benditos sejam todos os amigos de raízes verdadeiros, porque amigos são herdeiros da real sagacidade. Ter amigo é a melhor cumplicidade. 10. No verso, amigo é a base quando falta o chão, a palavra em destaque tem o sentido de A. Ensinamento, B. Ingrediente, C. Origem e D. Suporte. Gabarito letra D. Aí, gente, é quando é base, né? Ou seja, é o suporte quando falta o chão. Tudo bem? Leia o texto abaixo. Ô, Zé Lelé, não fica aí parado. Faz alguma coisa. Aí o Zé Lelé sai vazado para brincar de bola. 11. De acordo com esse texto, o garoto pendurado no galho da árvore desejava que A. Zé Lelé conversasse com ele? Não, né? B. Zé Lelé jogasse futebol? Também muito menos. Zé Lelé lhe ajudasse a descer do galho? Com certeza. Estava pendurado lá sem saber o que fazer. E D. Zé Lelé também subisse no galho. Aí pronto, 2 enrolados. Leia o texto abaixo. Faça chuva ou faça sol. Apesar de o sertão ser logo lembrado quando se trata do tema, a relação de nossas vidas com o clima evidencia-se em todo o canto. E, num país continental como o Brasil, tempo feio é uma expressão abstrata. Pode querer dizer que cai uma chuva das boas no sudeste, ou que não há uma única nuvem no céu no nordeste. De norte a sul, não há assunto mais recorrente no dia a dia. Será que chove logo? E o calor? Tá demais. Parece que o tempo vai firmar. Não é para menos. As condições atmosféricas não interferem só no piquenique ou na praia, na roupa do dia ou no trânsito de fim de tarde. Importam a indústria, a aviação, o comércio, o turismo, a agricultura e a pesca. O tempo é soberano. Apesar das interferências nos ciclos da natureza que a humanidade vem causando, por maiores que sejam os avanços tecnológicos, o homem não desenvolveu nenhum aparato capaz de controlar o tempo. Aprendeu, no entanto, a lidar com ele, seja com os mais modernos equipamentos, seja com as suas mandigas, crenças e sabedorias. Questão número 12. Qual é o assunto tratado nesse texto? A. A necessidade de chuva no sertão? Não, né? Embora seja uma verdade, mas não é o caso aqui tratado nesse texto. A relação do homem com o tempo? Sim, é essa daí. C. O melhor momento para se plantar? Também não. Até comenta ali por cima no texto, mas não é o assunto do texto, né? O significado de expressão sobre o tempo? Não, né? Leia o texto abaixo. Operação Rango. Já eram 7 horas da noite. Beto desceu a escada de 2 em 2 degraus e pulou os 4 últimos, como costumava fazer. Preparou o lanche antes que a mãe e a irmã voltassem do supermercado.
Beto embrulhou tudo em um papel alumínio, colocou num saco plástico e amarrou na ponta do fio que pendia do terracinho. Lá em cima, Miguel devorou os 2 sanduíches de presunto com queijo, reforçados com gostosos ovos fritos, especialidade do amigo, acompanhados de refrigerante e do delicioso bolo de Marlene. Beto subiu novamente, ainda sem fôlego. Deu umas batidinhas na porta e sussurrou: Miguel, estou aqui. Valeu, cara, o sanduíche estava muito bom. Beto, você não contou nada para a Bel, né? Eu não. E o Dunga, apareceu? Que nada, continua sumido. A Bel está super chateada, ela tinha acabado de ganhar o gato da menina. Beto lembrou-se de um detalhe importante. A dona Maria ligou lá em casa, brava. Disse que está procurando você há meia hora e mandou você ir jantar. Eu disse que você estava no banheiro. Xiii, agora melou. Droga. Liga para ela e fala que a sua mãe me convidou para jantar. Aliás, já fala de uma vez que eu vou dormir na sua casa. 13. No trecho. Droga. Liga para ela. O pronome destacado refere-se ao termo. Você pode voltar lá no texto que você vai ver que é quem? Dona Maria que fez a ligação, gabarito letra C, tá? Observe imagens, né, gente, desses textos aí. E no segundo texto, no texto 2, está escrito assim: chega de trabalho por hoje, vou para casa relaxar. 14. A semelhança entre esses textos está no fato de apresentarem uma crítica à jornada de trabalho excessiva em escritórios? Não, né, gente? Não fala isso. B. Ensinar a postura correta ao se sentar em frente ao computador? Também não mencionou isso nem hora nenhuma. Indicarem a evolução da espécie humana ao longo dos anos? Não, eles quiseram fazer até uma comparação ali, né? Começamos da origem do macaco, aí fomos, né, ficando em pé, progredindo, e depois, com a invenção aí dos computadores, parece que voltou ali um pouco com a posição do animal, né? E D, mostrarem que o homem moderno tornou-se dependente da informática, totalmente, ok? Ainda mais agora, nesse processo de pandemia que estamos passando, então nem se fale. 15. O texto 2 é engraçado porque o homem continua usando o computador para relaxar? Sim, ou seja, ele estava ali apressado para sair do trabalho, mas para quem estava olhando, né, pelo fato de ser tudo métodos do computador, parece que não mudava nada, né? Ele trabalhando ou ele em casa, era a mesma coisa. B. Demonstra preguiça durante o trabalho? De jeito nenhum. C. Diz que está terminando o trabalho do dia? Também não. Observa o computador atentamente? Muito menos, tá? Leia o texto abaixo. Isotônico pode dar cárie. Ele repõe sais minerais e glicose. É verdade. Mas o isotônico, aquela bebida colorida consagrada pela geração academia, também pode causar danos à saúde da boca. Um estudo na Universidade de Nova York, nos Estados Unidos, revelou que o consumo destemperado do produto causa erosão do esmalte dos dentes, abrindo alas para as cáries e deterioração dentária. O dente perde mais minerais do que deveria por causa de um desequilíbrio químico provocado pelo ácido cítrico presente no isotônico. Explica o cirurgião dentista Rodrigo Bueno, consultor da Associação Brasileira de Odontologia. Por isso, a bebida deve ser consumida de 4 em 4 horas, que é o tempo necessário para que a saliva neutralize a acidez bucal. Nesse intervalo, procure beber apenas água se estiver praticando alguma atividade física. Vamos para a questão 16. A informação principal desse texto é que o isotônico repõe sais minerais e glicose, provoca desequilíbrio químico, pode prejudicar a saúde bucal. Essa aí é o nosso gabarito. Deve ser trocado pela água. Ele não disse isso não. Ele disse que durante as 4 horas, se estiver fazendo atividade física, beber apenas água, né? 17. No trecho, ele repõe sais e minerais e glicose. A palavra destacada refere-se ao termo isotônico, tá? Nosso gabarito. Leia o texto abaixo. O lobo desatento. Certa noite, um lobo andava pela floresta em busca de comida e já estava empenhado nessa tarefa havia um bom tempo. Sem qualquer resultado prático, quando sentiu no ar o cheiro de carneiro, até que enfim, foi o pensamento que lhe veio à cabeça de imediato. E então, imaginando o que de bom poderia encontrar mais adiante para aplacar a fome que sentia,
Ele caminhou rapidamente na direção que o seu faro indicava. Logo à frente, as árvores davam lugar a uma grande área coberta de relva, e era nesse pedaço de chão que os carneiros descansavam, protegidos por um cão. O lobo não se preocupou com isso. O que fez foi sair andando passo a passo, o mais devagar que podia, procurando se aproximar do ponto que ficava mais distante do vigia, onde algumas das possíveis presas dormiam sossegadas. E já estava quase lá, quando uma de suas patas traseiras descuidou-se um momento e pisou em um pedaço de tábua já meio apodrecido. Esta rangeu sobre o peso do animal, e o barulho que fez soou tão alto em meio ao silêncio da noite que acordou o cão de guarda, fazendo-o sair na mesma hora em perseguição ao lobo desastrado, que, por sua vez, coitado, não teve outra forma a fazer senão fugir em desenvalada carreira, esfomeado e sem alimento. Moral da história: quem não presta atenção no que faz, algum dia vai acabar se metendo em apuros. Questão 18. Nesse texto, o que deu origem aos fatos narrados foi: A. O cão perseguiu o lobo quando ele pisou na tábua? Não foi a origem, não foi onde que o texto começou, né? O cão vigiar os carneiros que dormiam sossegados? Também não. C. O lobo andar desatento à noite pela floresta? Muito menos. E D, que é o nosso gabarito, o lobo sentir cheiro de carneiros na floresta? Sim, é isso daí. Leia o texto abaixo. Coração simpático e colorido para isso. Há uma lenda que explica a razão de Coração ser uma ilha tão colorida. Consta que um governador, há muitos anos, sentia dores de cabeças terríveis por todas as construções serem pintadas de branco e refletirem muita luz do sol. Ele teria sugerido algo a seus conterrâneos: colocar outras cores nas fachadas de suas residências e comércios. Ele mesmo passaria a usar amarelo em todas as construções que tivessem a ver com o governo. E assim nasceu o colorido dessa simpática e pequena ilha do Caribe. E quem se importa se a história é mesmo real? Todo o colorido de Bunda ou Otrobanda combina perfeitamente com os muitos tons de azul que você vai aprender a reconhecer no mar que banha Coração, nos de branco, presentes na areia de cada uma das praias de cartão postal, ou nos verdes do corpo das iguanas, um animal símbolo da ilha. Acostume-se, aliás, a encontrar bichinhos pela ilha, sejam grandes como os golfinhos e focas do Sea Aquário, ou os largatos que vivem livres perto das cavernas Ado, ou os muitos peixes que vão cercar você assim que entrar nas águas da lindíssima praia de Porto Mário. Tudo em Coração parece querer dar um oi para o visitante assim que o avista. A ilha, porém, tem mais do que belezas naturais. Descoberta apenas um ano antes do Brasil, Coração também teve um histórico que rendeu ao destino uma série de atrações, como o Museu Cura Holanda ou as Cavernas Ato. Questão 19. Qual é o assunto desse texto? Letra D. Os encantos da Ilha de Coração. 20. De acordo com esse texto, qual é o animal símbolo da ilha? Eu deixei aqui para você, gente, a parte do texto que fala isso, ó. Nós de branco, lendo a partir daqui, ó, acompanha aí em tela. Nós de branco, presentes na areia de cada uma das praias de cartão postal ou nos verdes do corpo das iguanas, o animal símbolo da ilha. Então, quem que é o animal? As iguanas, gabarito letra B. Faça a leitura do seu texto aí, tá, gente? A imagem da Mônica e da amiga dela. Ela cai e fica em uma situação difícil. A Mônica corre para pegar algo que possa ajudar a amiga, e a amiga estava pensando que ela foi buscar o quê? Comida, né? 21. A personagem agarrada ao galho esperava que a amiga trouxesse comida. Sem dúvida aí, letra D, tudo bem? Vamos fazer a leitura desse texto. O amigo secreto. A turma reuniu-se na sala enfeitada. Martinha carregava um pacote enorme, cheio de laços. Susana e Antônio conversavam animados. Mariana pediu para Juju começar a brincadeira. Cada um devia explicar antes por que escolhera o presente para o seu amigo secreto. Quando Juju terminou de falar, um tênis que mais parecia uma nave especial foi parar nas mãos de Felipe. Este contou porque comprou um CD
importado para o Luiz, que explicou por que escolheu a bermuda de surfista para o Bruno. A turma gritou: agora é você. Bruno possia falar. Bom, pessoal, é o seguinte. Na primeira semana de dezembro, já tarde da noite, lá em casa, ouvimos um grito de filme de terror. Todo mundo soltou da cama. O que foi? Minha mãe apontou soluçando. A geladeira que ela quebrou. Precisamos comprar uma nova imediatamente. E o presente do amigo secreto? Minha irmã lembrou mais que depressa. Bole um presente criativo e que não custe nada, falou meu pai. Foi aí que eu tive a ideia, continuou o Bruno, abrindo a mochila e tirando de lá um pequeno pacote. Espero que meu amigo secreto goste. Ele é o Rafa. Aí, Rafa, vai lá, gritou a turma. Rafa começou a abrir o pacote. O silêncio era total. Não acredito que você guardou essa foto, cara. Que idade a gente tinha? Mostra, mostra. E a foto embrulhada de Bruno e de Rafa quando tinham 6 anos. Foi passando de mão em mão o maior sucesso. Puxa, Bruno, só falta uma coisa, disse Rafa. O quê? Um abraço, cara. Gosto de você. Bom fim de ano. 22. Em relação ao fato de o presente ter sido uma foto, há uma opinião em... Pessoal, opinião aí quer dizer um ponto de vista, um achismo de quem escreveu a história do autor, tudo bem? Então, temos aí o maior sucesso, ou seja, era o ponto de vista dele, né, daquela cena que estava acontecendo ali da sala, quando foi passando as fotos de mão em mão, tudo bem? Gabarito da 22, letra A. 23. Nesse texto, o trecho, não acredito que você guardou essa foto, cara. Que idade a gente tinha? Evidencia um interlocutor que faz o uso de uma linguagem coloquial do dia a dia, tá? Se fosse para ser mais formal, cara, aí poderia ser senhor, senhora, o nome do amigo dele. E quando ele fala assim, que idade a gente tinha, né? Poderia ser nós tínhamos, tudo bem? Para ser uma linguagem mais formal. A literária seriam figuras de linguagem, né? Sons, aliterações, por exemplo, que não é utilizado nesse texto. E regional, deveríamos identificar da onde era o interlocutor, igual eu falei para vocês. Se era do sul, do sudeste, do norte, do nordeste, de alguma região aí do país. Tudo bem? Leia o texto abaixo. Novo endereço da Feira Hippie divide opiniões. A possibilidade de mudança da Feira de Arte, Artesanato e Produtores de Variedades da Avenida Afonso Pena para a Avenida Augusto de Lima, entre as ruas Barbacenas e Araguari, no Barro Preto, divide opiniões de moradores e trabalhadores da região. Os que são a favor argumentam que o bairro tem mais comércio que moradores e o movimento traria mais lucro e lazer para o local. Aqueles que se posicionam contra a novidade reclamam do aumento do trânsito e do barulho, principalmente no início da manhã dos domingos. A jornalista Silvana Ariel mora na região há mais de 20 anos. Ela teme a desvalorização dos imóveis residenciais. O empresário do ramo imobiliário Newton dos Reis mora na Augusto de Lima há 60 anos, desde que nasceu. Ele vê com bons olhos a mudança. Vamos para a questão 24. Esse texto tem a finalidade de A. Avisar o endereço? Não, né? B. Defender uma opinião? Também não, senão seria um texto argumentativo. C. Noticiar uma polêmica? Sim, ou seja, a polêmica em quem concorda ou discorda de ter mudado o endereço da Feira Hippie, tudo bem? D. Transmitir um ensinamento? Também não. Leia o texto abaixo, vulcões. Quando o vulcão entra em erupção, dele sai um material derretido de cor avermelhada. Mas como é que pinta a lava? A lava vem do magma, que, por sua vez, vem daquela camada da Terra chamada manto. No manto, o magma encontra-se em altíssimas temperaturas. O magma contém muitos gases e tem pouca mobilidade. A consistência dele é igual à de um brigadeiro. Quando o magma atinge a superfície, já está mais fluido, que nem doce de leite que acaba de sair do fogo. Na superfície, os gases do magma escapam para a atmosfera.
Podemos dizer então que a lava é o magma sem os gases e sob a pressão do ar atmosférico. Questão 25. No trecho, quando um vulcão entra em erupção, a palavra destacada indica A. Causa? Não. B. Dúvida? Também não. C. Lugar? Menos ainda. Gabarito letra D. Quando, tá, gente? Questão 26. No trecho, como é que pinta a lava? A palavra destacada significa quando pinta, quando surge, tá, gente? Foi como uma gíria, né? Gabarito letra A. E aí, gostou da correção? Conta aqui, deixa aqui nos comentários como que foi a sua prova. Foi tranquila, mais ou menos? Obrigada por ter participado. Curte, inscreva-se, compartilha. Não esquece de ativar aqui, ó, o sininho de notificação. Eu te espero no próximo vídeo, hein?